Pois é, meu guerreiro, muitos dizendo Senhor, Senhor, mas estão no inferno. Muitos abrindo seus cultos em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, mas estão na operação do erro. A palavra de Deus vai dizer que aqueles que estão em Cristo Jesus, livre da condenação já estão. E aqueles que acreditam na mentira, o Senhor os entregará ao engano. O Senhor os entregará à operação do erro, para que creiam na mentira, para que assim possam ser condenados, porque não creram na verdade da palavra de Deus. O inferno está cheio de pessoas que um dia creram num falso evangelho, porque o que salva não é a sinceridade, o que salva é a verdade, o que salva é aquilo que Deus nos ensina e nos revela na sua palavra. Você pode ter fé, mas se sua fé está firmada num Cristo falso, num evangelho falso, essa fé não vai salvar você. O que salva é o evangelho de Jesus, o verdadeiro evangelho conforme as Escrituras. Cuidado você que diz, eu creio em Jesus, meu culto é aberto em nome de Jesus, ou em nome do Senhor Jesus, mas na verdade você pode estar sendo um fariseu. Porque no livro de João, no Evangelho, vai dizer no capítulo 8, versículo do 30 em diante, que muitos dos fariseus creram em Jesus. Mas quando Jesus lhe apresentou algumas verdades, como por exemplo, dizendo que eles ainda não eram escravos, eles chamaram Jesus de mentirosos, dizendo ser filhos de Abraão, que nunca foram escravos. Mas na verdade a história vai contar, José foi escravo, o povo no Egito foi escravo e muitos dos remanescentes foram escravos. E eles assim chamando Jesus de mentiroso. É a mesma coisa quando vos apresento a palavra de Deus, a Bíblia, e você que diz crer em Jesus não acredita nela, porque o seu ancião, o seu cooperador ou o seu pastor disse que isso não é verdade, que a verdade é o que sai da boca dele. Então cuidado, porque a palavra de Deus não faz curva, ela é a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus, assim como está escrito em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 15. Desde a sua meninice você guarda as sagradas letras, as sagradas escrituras, que pode te fazer sábio para a salvação em Cristo Jesus. E vai dizer no versículo seguinte que essa escritura é divinamente inspirada por Deus e útil para ensinar, repreender e corrigir. Mas você não aceita a repreensão, porque lá vai dizer que a repreensão, a correção e o ensino é para que você, homem de Deus, seja preparado para toda boa obra. Mesmo assim, muitos nos acusam de estarem contra Deus, de estarem causando dissensões, causando divisões, estarem trazendo problemas no meio da igreja. Mas não observaram o que está escrito em 1 Coríntios, que diz que é lícito que haja heresia no meio de vós, para que os que são sinceros se manifestem no meio de vocês. Mas vocês mesmo assim nos afastam. Por isso que é importante lutar pela verdade. Por isso que é importante denunciar o erro. Por isso que é importante tomar posição. Não existe isso de deixa cada um crer no que quiser, que no fim todo mundo vai ser salvo. Não! Muitas pessoas estão indo para o inferno porque creram na mentira, creram no erro, creram num falso Jesus. Por amor às pessoas, não porque odiamos as pessoas, mas por amor a elas, é que nós defendemos o Evangelho, dizemos a verdade, falamos com clareza, não poupamos palavras para que as pessoas vejam claramente o erro de determinados líderes religiosos e como esse erro, ao se afastar tanto da Bíblia, conduz as pessoas à condenação. Fique atento. Muitas pessoas hoje estão perdidas porque um dia creram no falso evangelho. Mas mesmo assim vocês não creem. E vai dizer, Jesus vai dizer pela palavra lá em João, que creram nele, mas na verdade não creram do coração. Creram da boca, tentaram colocar a doutrina de Cristo no meio da teologia deles, tentaram colocar a doutrina de Cristo no meio das crenças deles, no meio de seus tópicos, de seus ensinamentos, mas na verdade mal sabia eles que estavam chamando o próprio Salvador de mentiroso. Então assim Jesus os chamou de filhos do diabo. Então cuidado,
Você que diz, eu creio em Jesus, mas na verdade você pode estar sendo fariseu e, portanto, segundo Cristo, você pode estar sendo um filho do diabo. Não é por falta do funeral que a pessoa não se salva. O que salva é as obras que a pessoa tem e a vida que levou em boas obras diante de Deus e a fé que tem. Não é por falta do funeral que a pessoa não se salva. O que salva é as obras que a pessoa tem e a vida que levou em boas obras diante de Deus e a fé que tem. A palavra de Deus, ela é justa, e ela é simples, e ela é pura, e ela não faz curva. Quando você diz crer em Jesus Cristo, mas nega qualquer um de seus mandamentos, quaisquer que sejam suas doutrinas, seus mandamentos, e não crê, e dá as costas, qualquer que seja aquele que você diz crer, mas não é o Cristo da Bíblia, você não creu de verdade. Você diz crer em palavras que saem da boca de homens, quando esses homens não estão de acordo com as Escrituras. Você diz crer que essas palavras são palavras de Deus, são palavras que vêm do céu. Uns até chamam de pão quentinho, mas na verdade, quando você vai olhar para a Bíblia, você vê que tem alguma coisa errada. Na verdade, você diz servir a Deus, você toca, você mostra, você diz que a sua igreja tem uma doutrina santa e verdadeira, que homem senta de um lado, que mulher senta de outro, que não tem pastor, não tem dízimo, que a orquestra é a mais linda do mundo, a maior orquestra do mundo. Mas quando você vai ver, não tem evangelho nessas palavras. Na congregação não existem cargos e salários. Todos os cargos lá na congregação são feitos de forma gratuita por voluntários. Segundo motivo, temos a maior orquestra do mundo. Para você aprender a tocar qualquer instrumento na congregação, você aprende de forma gratuita nas escolinhas de música. Terceiro motivo, a Receita Federal do Brasil elogia a todo tempo as partes de finanças da congregação por ser organizada. Temos membros internos no Conselho Fiscal que fiscalizam as finanças. Quarto motivo, a congregação não se envolve com politicagem ou eventos esportivos e nem religiosos. Quinto motivo, temos a obra da piedade, que auxilia as pessoas tanto da congregação como fora da congregação. E um bônus, que na congregação não existe dízimo. Não tem a palavra de Deus, porque nós nunca vemos na Bíblia que isso é obra de Deus. Quando você vai olhar para a Bíblia, você vê que realmente o que sai da boca do homem não está nas Escrituras. Seja, só pode orar de joelho, Jesus orou de pé, Jonas orou dentro da barriga da baleia e não estava ajoelhado, né? Mas homens te ensina que somente a oração tem que ser de joelho e com véu na cabeça, quando na verdade em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 15 vai dizer que o cabelo também foi dado em lugar do véu. Mas você condena isso. Por quê? Porque você acha que tem que ter a materialização de um pano branco, e por achar assim, condena os outros, apontando que somente a sua denominação é quem salva. Quem falou para você que salva? Ela nunca salvou. Aliás, muitos de vocês chamam essa denominação de graça, tirando a honra de Cristo, o enviado por Deus, para trazer o favor imerecido que é a graça, e colocando a sua denominação no lugar, ou seja, blasfemando contra o próprio Cristo. Ainda também chama essa denominação de obra de Deus, sendo que na palavra, obra de Deus é crer em Jesus, não é a sua denominação. Não é o seu ídolo. Muitos colocando seus ídolos no lugar de Cristo, um falso Cristo. Mas mal sabem que Jesus já deixou prescrito isso em Mateus 24:24. Jesus disse, nos finais dos tempos surgiriam falsos cristos, falsos profetas, que farão maravilhas, prodígios, obras, milagres,
e, se possível, enganaria até mesmo os escolhidos. E você tem ouvido muitas vezes nos púlpitos e nos microfones de suas denominações obras, maravilhas, multiplicação, prodígios. Mas Deus estava longe de vocês. Vocês honraram muitas das vezes com seus lábios o nome de Deus, mas os seus corações estavam longe de Cristo. Assim diz o Senhor na sua palavra em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 11. E Deus lhe entregará a operação do engano, a operação do erro, para crerem na mentira e permanecerem na mentira, para assim no final serem condenados. Por quê? Não creram na verdade de Cristo. E muitas vezes a gente vê a operação do engano dentro dessas denominações. Porque se formos olhar o texto de Tessalonicense, a operação do engano provém do anticristo que virá sobre a terra. Mas nosso irmão apóstolo Paulo já deixou prescrito que o espírito do anticristo já reinava no meio de nós. Desde aquela época, ele já estava rodeando e já reinava no meio de todos. E hoje não é diferente. Ele está nos púlpitos, ele está na boca de pregadores, ele está fazendo seus prodígios, suas obras, suas maravilhas, tomando bocas de homens, fazendo milagres, prodígios, e não vai ser diferente. Então por isso, nós pregamos e não temos medo de pregar. Denunciamos, pregamos, anunciamos o Evangelho em tempo e fora de tempo, queira você ou não, porque a palavra de Deus é justa e reta e não faz curva. Tudo passará nessa terra, menos a palavra de Deus, pois céus e terras passarão, só não passará a palavra de Deus. Quem gostou, curte, quem gostou, comente e compartilhe. Se inscreva no nosso canal. Graça e a paz de Jesus Cristo esteja no coração de vocês. O caminho da teologia é um perigo. Quando você entra pelo caminho da teologia, é um perigo. E estamos numa época dessa ansiedade, eu diria que até o espírito, porque está produzindo mais efeito ruim do que benéfico. Cuidado para não meter o pé pelas mãos. Quantos que estão deixando às vezes a congregação para ir atrás de estudo bíblico? Estão largando o pão e atrás de farelo. A leitura da Bíblia, se você tem muitos fazendo isso aí, vem, passa para fazer ataques aos irmãos, se dedicam, lê bastante, vê uma pregação simples, acham defeitos ali na exposição doutrinal. Mas lembra de uma coisa, mesmo uma exposição com fraco conteúdo doutrinal, sendo fiel, sincero à palavra, propondo o homem arrependimento, se houver crença no coração de quem escuta, a palavra tem poder de transformar. É um grande engano que está acontecendo hoje. As pessoas começam então a falar, discutir, fazem conferência, começam a fazer agora encontros virtuais, critica aqui, critica ali, porque isso aqui é assim, isso entra em detalhes que nem eles entendem.
Tem pontos aqui na Escritura, irmão, difíceis. Em Apocalipse tem coisas difíceis de ser entendido. Nós não temos que entender tudo. Nós não temos que entender tudo. Nós não temos que entender tudo. Eu sei que muita gente quer ser cheio do Espírito Santo pela luta contra o pecado. Eu também quero. Eu luto contra o pecado, preciso do Espírito Santo. Pessoas querem o Espírito Santo para ter experiências profundas com Deus. Não estou dizendo que nós não podemos ter essas experiências, mas não esqueçamos que Ele é o mestre. Ele é aquele que nos ensina, aquele que nos guia na Escritura. Quanto mais cheio do Espírito Santo você for, mais entendimento você vai ter da Escritura. Mais você vai perceber as ligações internas da Bíblia que levam a Cristo. E você vai poder aplicar essa palavra a Cristo. É por isso que a gente insiste sempre nessa dobradinha, leitura bíblica e oração. Todo dia, leia a Bíblia e ore, porque é isso que vai dar a você uma mentalidade espiritual aprovada, boa. Mas escuta o que Deus tem para pregar. Tudo que é ciência, bendiga ao Criador. É caminho que o homem toma, mas a sabedoria, ela já edificou a casa. Ciência você adquire numa faculdade, numa escola, num supletivo. Se acredita nesta palavra e olha o que Deus tem para pregar. Para dar aula para uma mesma classe, os alunos têm que estar no mesmo nível. Se ele é nível ginasial, ele tem que estar no nível ginasial. Se ele é ensino médio, ele tem que estar no ensino médio. Se ele é nível superior, porventura um professor, ele consegue dar aula para um doutor. E para uma criança de 4 anos não tem professor. Então dá glória pro meu nome. Então dá glória pro meu nome. Então dá glória pro meu nome. Irmãos, lembre que alguns vídeos atrás eu disse que o diabo tem a mania de pedir glória. Ele mesmo disse isso para Jesus. Em Mateus 4, na tentação de Jesus, ele disse: se tu me adorares, se tu me gloriares, eu te darei tudo. E olha em seguida o que esse pregador vai oferecer. Ele vai pregar bênçãos para essa igreja, ou seja, virada de cativeiro. Apenas teologia da prosperidade. A igreja inteira e dou a mesma aula, dou a aula pro doutor aprender, e eu falo da palavra pra criança de colo também entender. Se tem glória pra me dar, se tem glória pra me dar, se tem glória pra me dar. Eu pego um nível diferente, mentalidade diferente, ideologia diferente. É o velho que tá pensando em se consagrar, é o moço que tá pensando em casar, o moço que tá pensando em casar, o moço que tá pensando em casar. É a moça que veio buscar a confirmação do casamento, é o provado que precisa cantar, é o canceroso que precisa ser liberto, e Deus manda pregar. Eu agora, pelo poder desta palavra, eu tô secando um câncer dessa igreja agora. Tá vendo aí, meu irmão, que eles são papagaios pregadores de tudo aquilo que não faz sentido e não edifica sua alma pelo evangelho verdadeiro de Jesus Cristo. São coisas para sua vida, tudo palavras voltadas para o eu do homem, para o antropocentrismo, para o ego, para o seu eu. Ou seja, gira em torno de você a pregação. É uma gritalheira toda, e eles treinam e imitam uns aos outros. Pode ver que as palavras são todas iguais. Quando não é assim, é aquela palavra mansa de homens idosos,
mas quando abrem as suas bocas, fala como o dragão. Isso mesmo, tem aparência de cordeiro, mas falam como o dragão. Nada edifica.